Olá, hoje nós daremos início ao conteúdo sobre imperialismo e neocolonialismo. Esse imperialismo não é um sistema de governo, na verdade, império de poder. Então são países que se desenvolveram, que avançaram economicamente e se transformaram em impérios econômicos. Não são impérios porque tem um imperador, são impérios econômicos. Ao mesmo que falar assim, fulano de tal construiu um império, porque na verdade ele adquiriu muita riqueza. E neocolonialismo, porque é um novo colonialismo. Não é o mesmo processo colonialista lá, Brasil, Portugal, Brasil, Estados Unidos, né, a Inglaterra com os Estados Unidos. É um novo sistema de colonialismo, onde não tem mais as mesmas necessidades, são semelhantes, mas não as mesmas. Estamos num momento pós-revolução industrial, então é um processo bastante diferente, né, em relação ao período colonial, que era basicamente matéria-prima. Aqui o que eles pretendem, esses países industrializados e poderosos, o que eles pretendem inicialmente é mão de obra barata, matéria-prima e mercado consumidor, conhecido como os 3 M's, né? Então a necessidade inicial deles são os 3 M's. Esses países se industrializaram, se tornaram poderosos, muito poderosos, não tinha o mercado, saturou o mercado interno, né? Então dentro do país deles, tipo a Inglaterra se industrializou a um ponto de produzir tanta quantidade de produtos manufaturados que ele não tinha mais mercado interno, então começou a expandir. Como outros países também estavam se industrializando dentro da Europa, também havia uma concorrência muito grande com outros países, então eles procuraram comercializar com países pelo mundo afora. Esse comércio, ele não foi simples, tipo, vou lá, comercializo competindo com outros países. Foi justamente por isso que eles neocolonizaram, porque na realidade eles queriam ter uma certa regalia e privilégios em relação a esse comércio. Então, quando a Inglaterra começou a comercializar com a Índia, ela não queria ter grandes competidores, ela queria ter um mercado de certa forma exclusivo, então, ou no mínimo com grandes vantagens. Então era isso que eles pretendiam a princípio, comercializar os seus produtos, ter esse mercado consumidor, eventualmente usufruir de uma matéria-prima fornecida por esses países e no futuro começar a instalar essas fábricas fora, né, colocar essas fábricas nesses países colonizados, porque a mão de obra nesses países que ainda não eram industrializados era muito mais barata. Então eles montavam essas fábricas utilizando a matéria-prima local, vendiam para eles mesmos e ainda usufruíam da mão de obra dessa localidade que eles estavam explorando, que era bem mais barata do que aquela que eles utilizavam no próprio país. Então, na realidade, o imperialismo e o neocolonialismo é uma nova forma de subjugar os povos pelo mundo afora. E quais são esses povos? São os povos que ainda não se industrializaram, são os povos considerados aí subdesenvolvidos, né, os países subdesenvolvidos. Onde isso aconteceu em maior quantidade? Na Ásia e na África. Ocorreu na América? Sim, também, mas em maior quantidade, com maiores conflitos, com maiores divergências, isso ocorre na África e na Ásia, como nós veremos nas próximas aulas.